Hora agora dessa nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. O Teu já está aqui para poder nos atualizar então. Quais são os principais destaques da agenda da Rosa Riscala para hoje, Theo? Bom dia, Débora. O mercado deve ter uma reação modesta à decisão de ontem à noite do Copom, né, que confirmou o corte de 0,25 ponto percentual da taxa Selic para 14% ao ano, conforme era amplamente esperado pelos economistas. Mas trouxe um comunicado sem novidades, né, evitando aí dar qualquer guidance e deixando em aberto e dependente dos dados aí os próximos passos do ciclo de calibração do juros. O novo corte ou uma pausa em setembro, né, estarão condicionados aí à melhora das expectativas inflacionárias, à continuidade da redução gradual da atividade e à desaceleração do mercado de trabalho. Na avaliação dos economistas, desta vez o BC acertou em divulgar um comunicado mais curto e objetivo, né? Depois das críticas geradas em junho por causa da comunicação confusa. Deixar todas as opções sobre a mesa era a expectativa da maioria dos analistas. Ninguém apostava que o BC fosse dar um guidance ontem à noite. Além de corrigir o ruído do comunicado anterior, o Copom também recolocou o termo assimetria altista de volta ao texto, ao se referir ao balanço de risco. O BC simplificou a mensagem sem a necessidade de justificar o ciclo de calibração. O novo horizonte relevante passou a ser o primeiro trimestre de 2028 e a projeção de inflação para esse novo horizonte foi reduzida para 3,2%, né, mais próxima do centro da meta, que é de 3%. O BC também ajustou seu diagnóstico da economia para incorporar no comunicado a moderação da atividade e a desaceleração da inflação observada aí nas últimas semanas, mas preservou um tom cauteloso ao reforçar a resiliência do mercado de trabalho e a desancoragem das expectativas. Em resumo, a avaliação dos economistas é de que o ciclo de flexibilização da taxa Selic continua vivo, mas dependerá integralmente aí dos próximos indicadores. O foco do Copom deve passar gradualmente da continuidade desse ciclo de calibração para a identificação de qual é o nível adequado de juro ainda para manter uma restrição monetária. Na prática, isso deve deixar o mercado dividido aí entre uma pausa e um novo corte de 0,25 ponto em setembro, até a divulgação dos próximos dados de inflação e de atividade, Débora. É isso, e além de avaliar aí o Copom, o mercado também deve repercutir os balanços, especialmente o de Bradesco, né, Theo? Isso aí, né? O Bradesco ele trouxe números em linha com as expectativas dos analistas, né? O banco registrou um lucro líquido recorrente de 7,050 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 16,2% em relação ao mesmo período do ano passado, né? O retorno sobre o patrimônio líquido subiu para 16,2% depois de marcar 15,8% no primeiro trimestre. Com a divulgação do Bradesco, os três maiores bancos privados do país encerraram a temporada do segundo trimestre com um lucro combinado de 22,470 bilhões de reais, o que representa aí uma alta de 6% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, segundo o levantamento feito pelo Broadcast. O desempenho do setor foi sustentado principalmente pelo Itaú e pelo próprio Bradesco, né, que manteve a trajetória de recuperação da rentabilidade, enquanto o Santander ficou para trás após reforçar provisões e registrar aí uma queda de 20% no lucro na comparação com o trimestre anterior. Hoje, o destaque da temporada de balanços vai ser o resultado da Petrobras, que sai após o fechamento da bolsa. A expectativa é de novos recordes, tanto de lucro, de receita, como também de geração de caixa, impulsionados aí pela alta do petróleo e pelo aumento da produção. A mediana das projeções dos analistas indica que a estatal deve registrar um lucro líquido de 8,2 bilhões de dólares no trimestre. O EBITDA deve somar 17,4 bilhões de dólares e a receita líquida deve ficar na casa dos 36,3 bilhões de dólares. Além da Petrobras, a lista de balanços hoje é bem extensa. Teremos, após o fechamento da Bolsa, os resultados da Allos, Alpargatas, Açaí, Energisa, Ezetec, Fleury, Localiza, Lojas Renner, Ipera, Magazine Luiza e Petro Recôncavo. E além dos balanços e da repercussão do Copom, a agenda de indicadores desta quinta-feira também traz a balança comercial de julho, que sai às 3 da tarde, com uma expectativa de superávit de 8,1 bilhões de dólares, sustentada aí principalmente pelos embarques de petróleo e de soja. Nos Estados Unidos, saem os pedidos semanais de auxílio-desemprego às 9h30 da manhã, enquanto o mercado aí aguarda o principal indicador do mercado de trabalho, né, o payroll, que sai amanhã.
Ontem, a pesquisa ADP mostrou aí que o setor privado nos Estados Unidos criou 44 mil empregos em julho, abaixo da previsão dos economistas, que era de uma geração de 75 mil postos de trabalho, Débora. É isso, e ainda temos que ficar de olho na guerra do Oriente Médio, né, Theo? Exatamente, Débora, né? As atenções por lá permanecem voltadas para as negociações entre o Irã e Omã para a reabertura do Estreito de Hormuz. Os dois países concluíram um rascunho de acordo para restabelecer o tráfego de navios na principal rota marítima de exportação de petróleo do Oriente Médio. O acordo daria ao governo de Teherã o controle sobre os navios que entram no Golfo Pérsico e, segundo fontes ouvidas pela Reuters, ainda falta definir detalhes sobre como seria esse controle. Mas, segundo um alto funcionário do governo iraniano, o Irã pretende cobrar uma taxa, ou seja, um pedágio, entre 5% e 7% do valor das cargas dos navios que passarem pelo estreito. Já Oman propõe uma taxa um pouco menor, em torno de 3%, enquanto os Estados Unidos, obviamente, não querem cobrança de taxa nenhuma. Donald Trump afirmou que houve um progresso nas conversas entre os Estados Unidos, né, e os Estados Unidos, inclusive, removeram, né, parte das sanções ligadas aí ao regime iraniano, reforçando a percepção de que o governo de Washington tenta preservar esse canal diplomático com o Irã. Mas o otimismo com o eventual fim da guerra continua muito limitado, né? O vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, o Kazem Garibabadi, afirmou que Teherã ainda não decidiu se avançará para uma nova etapa de negociações com os Estados Unidos, né? Inclusive, ele voltou a negar conversas diretas e fez exigências aí para fechar qualquer acordo. O governo iraniano quer a retirada das sanções, a liberação de ativos iranianos e o cumprimento dos compromissos firmados anteriormente por Washington. Enquanto isso, os Houthis do Iêmen intensificaram os ataques no Mar Vermelho, né, com dois petroleiros da Arábia Saudita sendo atingidos, e ameaçam impedir a passagem de embarcações daquele país até que as suas exigências sejam atendidas. O grupo afirmou, inclusive, que se prepara aí para um conflito em larga escala com a Arábia Saudita, o que mantém aí alto o risco geopolítico naquela região. Por enquanto, o petróleo segue comportado nessa manhã, com alta de 1%, o barril do tipo Brent sendo cotado aí na casa dos $80. Mas tudo pode mudar no Oriente Médio numa questão de instantes, Débora. É isso, a gente segue acompanhando, meu querido. Muito obrigada. Até boa quinta-feira para você. Até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.